Igreja, boa noite. Nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2017, irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação para a amada igreja. Mas, primeiramente, em nome de Jesus, como de costume, nós queremos cumprimentar, nós queremos parabenizar, nós queremos abraçar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 6 de dezembro de 2017 e de todo o decorrer desta semana, desejando que bênçãos sejam enviadas do trono de Deus para as vossas vidas, para todas as áreas, campos e setores das vossas vidas, e que saúde e paz sejam uma constante em todas as vossas longevidades terrenas, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos falar, ontem nós vimos as diferenças de manifestação da fé do cristão e da fé do mundo. E nós vimos que o cristão e o mundo se manifestam a fé de forma diversa. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o homem natural e o espiritual. É mais ou menos uma continuidade do que nós vimos ontem. E está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que ora, o homem natural, ou seja, o homem lógico, coerente, para o homem natural, irmãos, tudo tem que ser explicado com lógica e com coerência. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele sabe distinguir, sabe diferenciar bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito também, irmãos, não que sejamos capazes por nós de pensar, olha que o homem é espiritual, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O homem natural, ele procura lógica, ele procura coerência, ele procura a ciência para explicar tudo, para refutar até a Deus e aos princípios bíblicos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, olha o homem natural, olha o homem racional, que usa o raciocínio e a inteligência, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, o homem natural, o homem racional não compreende isso. Para ele tem que existir lógica, tem que existir coerência, ele age de acordo com o seu raciocínio, de acordo com a sua inteligência. Isso até é uma coisa, irmãos, mas nós temos que ter em mente que é Deus que nos dá a sabedoria, é Deus que nos dá o conhecimento, é Deus que nos dá a inteligência. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo faz uma exortação a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Ou seja, as oposições da falsamente chamada ciência, ou seja, quando a ciência começa a se opor a Deus, à criação, começa a contestar a Deus, ela é tida como falsa ciência. Ela tenta explicar a criação através do Big Bang, através que o mundo originou-se da explosão, o homem originou-se da evolução do macaco. Eles não aceitam o princípio de que o homem foi criado do pó da terra por Deus. Não, o homem originou-se do macaco, a evolução da espécie, evolução de raça. Irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, também está escrito:
toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, replicar argumentando, para negar, para opor, para argumentar, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, ele vai ser instruído onde? Na Escritura de Deus, na Palavra de Deus, na Sagrada, toda a Escritura divinamente inspirada. É proveitosa, ou seja, com a inspiração do Espírito Santo de Deus. E o homem natural, ele não entende isso, porque para ele tudo tem que ser explicado, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter uma coerência. Ele acha que tudo parte do seu raciocínio lógico, da sua inteligência lógica, da sua coerência. Ele não aceita as explicações das coisas de Deus. O homem espiritual não, irmãos. O homem espiritual discerne muito bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele distingue muito bem tudo, ele sabe distinguir espiritualmente. Por quê? Porque o homem espiritual é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá a revelação, porque, como nós já vimos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O homem natural, ele pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis 100, 200 vezes, mas sem a revelação do Espírito Santo de Deus, aquilo ali vai ser apenas para ele um livro, que não vai ter poder nenhum, que só vai ter conteúdo, mas não vai ter revelação, não vai ter poder, não vai ter manifestação. Aquilo ali vai ser mais para ele um livro, um best-seller, mas que não vai ter poder espiritual nenhum, que não vai transformar a vida dele em nada. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2017, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.